Queridos irmãos, a finalização do vídeo anterior, né? Houve aí peço desculpa a todos vocês, porque houve aí um pequeno incidente. Mas eu dizer o seguinte, que para as pessoas que não têm assim a visão espiritual, as zonas rurais muitas vezes não oferecem assim vantagens, né? Convidativas, às vezes, para as pessoas serem atraídas para lá. Mas é o lugar mais certo, é o melhor lugar para o povo de Deus morar. E eu leio, o conselho é: fuja das grandes cidades, não sejam como Ló, que voluntariamente foi para lá. Muitos e muitos irmãos estão realmente fazendo isso aí. Vão voluntariamente para lá. E eu leio aqui, no volume 2 ainda, do Mensagem Escolhida, na página 355, 356, eu leio assim: é muito importante ler, irmãos, para você saber que eu não estou falando nada aqui de mim mesmo. Por quê? Às vezes você não tem um livro, ou tem preguiça de ler, quem sabe, não gosta de ler, infelizmente, né? É uma doença, é um mal que afetou quase todo o povo de Deus não gostar de ler. Porque ela diz assim: Ele quer que vivamos num lugar em que possamos ser bastante largueza. Seu povo não se deve apiar nas cidades. Quer que eles tirem sua família da cidade, para que melhor se possam preparar para a vida eterna. Dentro em breve terão de abandonar a cidade. Estas cidades estão repletas de toda espécie de iniquidade, com greves, assassinos, suicídios. Satanás nelas está, controlando os homens. Olha aqui, irmãos, por que eu li no vídeo anterior que é propósito de Satanás atrair as pessoas para as grandes cidades? Olha, eu leio aqui algo muito, muito, muito sério, que eu creio ser muito sério. Nota bem. Se nós mesmo nos colocamos sob a influência objetáveis, poderemos esperar que Deus opere um milagre para desfazer o resultado de nossa atitude errada? De maneira nenhuma. Ô, irmãos, aí está. As pessoas tomam decisão errada, vai mudar no lugar errado, aí os filhos desmandam para o mundo. O cristianismo, né, os cultos vespertino e matutino, acaba tudo. E as pessoas veem os filhos partindo para o mundo e até para as drogas. E aí, oh meu Deus, oh meu Deus. Aqui diz que Deus não vai operar um milagre. Isso aqui é muito sério. Espere que Deus opere um milagre para desfazer o resultado de nossa atitude errada de maneira nenhuma. Sai da cidade o mais depressa possível. Ou melhor, não vá para lá.
não vá para lá. Eu leio. Você já ouviu falar, não é possível que você não ouviu falar. Mas eu leio no livro Lá Sem Sombra, na página 98, está também no livro Lar Adventista. Olha aqui, presta bem atenção. Eu leio assim: nenhuma família em 100 conseguirá beneficiar física, mental e espiritual morando nas grandes cidades. Ô, irmão, nenhuma família em 100. Ou você está desafiando a Deus, ou você não crê nisso aqui. O que você está fazendo lá? Vou repetir. Ou você não crê no espírito de profecia, ou você está desafiando a Deus. Olha, e diz que muitos pregadores, hein? Levarão para os púlpitos das grandes cidades uma mensagem contrária. Aí inventam uma porção de desculpas. Ah, precisa estudar os filhos. Vai estudar. Eu creio muito no espírito de profecia. E aqui ela cita, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Se ela está dizendo isso aqui, nenhuma família em 100, eu acredito nela. Entendeu, irmãos? Eu acredito nela. Então, eu leio aqui. Ainda está sendo dada a instrução: mudai-vos das cidades. Mudai-vos da cidade. Muitos agora suplicarão que lhes seja permitido permanecer na cidade, mas breve virá o dia em que todos os que desejam evitar cenas e sons malignos se mudarão para o campo, pois a impiedade e a corrupção crescerão tal ponto que a própria atmosfera da cidade parecerá poluída. Deus nos tem enviado uma advertência após outra. E Deus diz aqui: nossas escolas, hospitais, sanatórios não devem ser construídos dentro das grandes cidades. Então nós vemos aí nossos irmãos da direção, os lá de cima, desobedecendo frontalmente ao conselho que Deus dá através da página inspirada aqui. E então isso aí, essa atitude, atrai as pessoas. Ah, vou para lá, para a cidade tal e coisa e tal, porque lá tem a escola adventista, lá tem isso, tem aquilo adventista, então eu vou, meus filhos, eu vou colocar lá. Se bem que não é fácil hoje uma pessoa, nós, né, ter um filho num colégio adventista, não é porque o preço é alto. Mas muitos justificam, não, a escola está lá, o colégio está lá, o hospital, etc. Então eu vou para lá porque é tal. Isso eu vejo que é uma desculpa.
Está vendo aqui? Deus nos tem, continuando, Deus nos tem enviado uma advertência após outra, de que nossas escolas, casas publicadoras, sanatórios, devem ser estabelecidos fora das cidades. Entendeu? E não é isso que nós vemos. Então, a própria direção da igreja está cooperando para que muitas pessoas vejam isso uma desculpa para sair da roça, para sair das áreas rurais e ir para lá. E é o que eu disse aqui. Levantar-se-ão homens falando coisa perversa para impedir os próprios movimentos que o Senhor está levando seus servos a fazerem. Está vendo? É o que eu disse há pouco. Ah, não é bem assim. Olha aqui, diz que pessoas falando coisas perversas para impedir a obra que Deus quer fazer no coração das pessoas e que é muito mais fácil fazer nas zonas rurais do que lá nas grandes cidades. Então essas pessoas, eu já vi pessoas, tá assim, mas não é bem assim, e daí a cidade também tem que pregar o evangelho nas grandes cidades, coisa e tal. Eu concordo, mas o Espírito Profecia fala que as cidades têm que ser divertidas, não por o povo de Deus morar lá, mas por visitá-las. É assim que está no Espírito Profecia. E essas pessoas que defendem isso aí, que as cidades precisam ser divertidas, eles mesmos não fazem nada, estão lá de braços cruzados, não faz patavina. Essa é a expressão. Não faz nada. E aí, irmãos, e aí? Você tem que ler. E eu aconselho, e mais pelo que eu creio, que o espírito de profecia é a palavra de Deus, é a voz de Deus aconselhando o seu povo, não só nesse sentido, mas em vários outros. É a voz de Deus falando para o seu povo, então, para a sua igreja. Eu me lembro, deve ter aqui uns 25 anos por aí. Eu me lembro quando eu vi uma família, o homem consagrado na igreja, a mulher, uma bênção, uma jovem mulher ainda, ela devia ser aí uns 35 anos por aí, mais ou menos isso. Uma pessoa na igreja que era uma bênção. Ela tinha um coral de crianças que era uma maravilha. O marido dela também muito ativo na igreja. E de repente, deu na cabeça deles ir para São Paulo. Ô irmãos, quando eu vi aquilo, me doeu lá no fundo do coração. Me doeu lá do fundo do coração. E eu pensei, meu Deus, o que vai acontecer? Ô, irmãos, aquela família consagrada, ao chegar lá, o diabo entrou no meio. Acabou-se o casamento. Separaram-se. Os filhos desviaram, não sei se algum já voltou para a igreja novamente, mas foi realmente um dia. E não foi só essa família, não. Eu vi outras famílias que eram uma bênção. E por decidirem tomar uma decisão drástica dessa, acabaram em nada.
Aí, depois, as pessoas tomam essa decisão errada. E aí, vai pedir oração. Deus não vai operar um milagre não, viu? Para desfazer a decisão errada que a pessoa tomou. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que não venhamos, porque não é tempo de mudar, é tempo de sair. É tempo de sair e não de ir para lá. E eu creio que há muitas pessoas que têm chegado nos pelejando para sair e não conseguem sair. Até o próximo vídeo.